Olá, amigo, olá, amiga, sejam muito bem-vindos. Dessa vez, nosso assunto é vício em vitimismo. Meu nome é Gustavo Ian, sou mentor de desenvolvimento pessoal, especialista em neurociência do comportamento. Por aqui, você pode sempre contar com vídeos educativos e, portanto, eu gosto sempre de lembrar que eu acredito em equipes multidisciplinares e esse vídeo não substitui a presença de um psicólogo e muito menos de uma terapia. Portanto, aviso feito, vamos ao nosso vídeo. O que é então o vitimismo e o vício emocional em vitimismo? Vamos lembrar então o que é vício emocional primeiro. O vício emocional é um padrão repetitivo de comportamento ou estados emocionais que nos proporcionam alívio ou prazer momentâneo, mesmo que isso nos traga dor ou seja ruim para nós a longo prazo. O que é importante a gente entender com relação ao vitimismo? O que é o vitimismo? O vitimismo é um estado que a pessoa se coloca de auto-vitimização, onde ela constrói um cenário em que ela é a vítima, que ela é o centro das atenções. O problema do vitimismo não é a diferença entre vítima e vício em vitimismo. Perceba, quando eu falo do vício em vitimismo, eu estou falando da pessoa que se coloca no centro da situação o tempo inteiro para conseguir atenção. E estado de vitimismo, ele é perigosíssimo. Por quê? Porque ele traz a atenção de todos e com isso, o que eu faço? Eu proporciono uma camada, basicamente, de satisfação para essa pessoa que se coloca no estado de vítima. Por quê? Porque ela não quer entrar em ação, ela não quer resolver os problemas. Ela quer sim a atenção. E o perigo disso é que ela consegue acolhimento, ela consegue empatia, mas ela quebra literalmente toda a evolução pessoal que ela pode ter. É muito diferente de você ser vítima. A vítima, ela sofre uma injustiça. Você entende a diferença? E é uma linha que ela é muito tênue. Por quê? Porque em eu me coloco em um estado de vitimismo, mesmo não sofrendo uma injustiça. Então, ela basicamente é para eu conseguir os benefícios que uma vítima recebe. Em contrapartida, a vítima, de fato, ela sofreu uma injustiça. E aqui que está a grande diferença. A pessoa que está no estado, no vício emocional de vitimismo, ela quer somente os benefícios da vítima. Portanto, quando nós falamos de vitimismo, eu caracteristicamente percebo 3 principais causas de vitimismo. Primeiro, traumas emocionais, que são coisas lá do passado, é um trauma que às vezes uma experiência dolorosa que a pessoa teve, né? E aí ela sempre vai se colocar naquele estado porque ela aprendeu que ela se colocando naquele estado ela tem algum benefício com aquilo. Segundo, aprendizado social, que é justamente receber esse acolhimento, esse estado de auto-vitimização que acaba por vezes proporcionando ali alguns benefícios correlatos dessa vitimização. Então a imagem dessa pessoa ela começa a ser, poxa, não, mas fulano é vítima, mas fulano afasta ela, basicamente, da autorresponsabilidade. Portanto, às vezes a zona de conforto, ela é sim, e a zona de conforto a gente fala, né? Na verdade, assim, o estado de conforto momentâneo, ele é justificado através dessa vitimização, ou seja, como se a pessoa tivesse sofrido uma injustiça e por isso ela está naquela posição, quando na verdade, às vezes, é só mesmo uma desculpa. E por último, a gente tem uma intolerância à frustração, que é basicamente a dificuldade que a pessoa tem de lidar com os obstáculos da vida e assumir a responsabilidade de ter um obstáculo e ela passar esse obstáculo, dela aprender, dela de fato se desafiar para poder crescer e evoluir como pessoa e profissional. O que é importante a gente saber é que o ciclo do vitimismo, ele conta basicamente com 4 etapas, tá? A primeira, você se sente vítima, então você se transforma em uma vítima. Depois dessa vítima,
você não assume a responsabilidade sobre algo. Ao não assumir a responsabilidade de algo, você tem alguma ação, faz algum chilique, enfim, alguma forma de você chamar a atenção para o seu estado de vítima e não da sua falta de responsabilidade. E então, por último, como você já tem atenção, o que você faz? Você se justifica, colocando a culpa no chefe, na política, no mundo e muitas vezes até no universo. Então, esse é o ciclo do vitimismo, que conta com essas 4 etapas. E é importante a gente entender isso porque somente com a autoconsciência é que a gente consegue quebrar e fugir desse ciclo. Gustavo, e então, como romper com o ciclo do vitimismo? Primeiro, é importante a gente entender que o ciclo do vitimismo, o segundo passo dele ali, depois da pessoa se sentir vítima, se colocar num lugar de vítima, é justamente a responsabilização. Ou seja, você precisa primeiro tomar consciência de que você não é vítima, você entender a diferença de ou eu sou vítima, realmente fui injustiçado, ou eu estou me colocando num lugar de vitimismo, que é totalmente diferente. E ainda que você seja vítima, você pode tomar a responsabilidade, porque a vida realmente ela não é justa. E aí, tomando a responsabilidade, eu consigo agir. Primeiro, como romper então? Vamos repetir aqui. Como romper o ciclo do vitimismo? Primeiro, autoconsciência, tomar consciência do estado de vitimismo. Segundo lugar, autorresponsabilidade. Uma vez que eu tenho autorresponsabilidade, aí eu posso ir para um terceiro passo que eu considero um dos mais importantes, que é resiliência. Por quê? Porque a resiliência, ela vai necessariamente me exigir coragem para enfrentar os problemas, porque é muito mais fácil para você, para o seu cérebro, se retomar ao estado de vítima do que enfrentar os desafios. Então a resiliência para mim é um passo fundamental e talvez o principal quando a gente fala do romper o ciclo do vitimismo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de forma clara e objetiva sobre o que é o vício emocional do vitimismo. Por favor, me deixe entender como esse vídeo te ajudou. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Ei, Gustavo, tu chegou com visão, mostrou que juntos mudamos a direção.